Amém, irmãos? Boa noite, saúde a todos capazes do Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos no teu templo, Senhor, te adorando e louvando com hinos e cânticos. Pedimos que o Senhor continue fluindo deste altar. Pai, que não seja eu, pois reconheço diante da tua igreja e no teu altar que é santo, que nada sou sem ti. E que careço que o Senhor me capacite e ministre através da minha vida, para a minha vida e para a vida da tua igreja. Senhor, que Senhor nos ensine a ser fiel a ti, como o Senhor é fiel a nós. Amém? Podem se assentar. Vamos abrir a Bíblia em Josué, capítulo 2. Amém? Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sião e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Juram-me pelo Senhor, que assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e tudo o que lhes pertence, livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte de um muro da cidade. E lhe disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem, depois poderão seguir caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa.
E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhe havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Amém, irmãos? Primeiramente, antes do Senhor começar a falar conosco acerca de família através da palavra de Raabe, abre-se um parênteses. Independente da tradução da Bíblia que a gente leia ou escute essa passagem, é visível que Raabe mentiu para guardar os homens de Deus. Nós servimos a um Deus que não compactua com a mentira de maneira alguma, seja uma mentira pequena ou uma mentira grande. Mas, humana como fora Raabe, tanto quanto nós, também foi sujeita a falha e erros. Mas nós servimos a um Deus que a tua palavra confirma em Provérbios 28:13, que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona, encontra misericórdia. Pecado, falha e erros, nós devemos correr deles, evitar de cometê-los. Mas quando cometemos, nós devemos imediatamente nos arrepender e nos inclinar a Deus. Porque ao decorrer da história de Raabe, vimos que apesar dessa falha, apesar de ser pecadora, essa mulher buscou uma vida em retidão com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Bom, Raabe, ela ouve a respeito de Deus, do seu poder e dos seus feitos e crê nele. Enquanto os outros da cidade tiveram medo, Raabe teve temor, respeito, reverência e reconhecimento da soberania do nosso Deus. Reconhecendo que não havia outra maneira de ser salva, Raabe, então, se aliancia com os homens de Deus. E quem se aliança com quem vem da parte de Deus é como firmar uma aliança com o próprio Deus. Raabe não pensa somente em si. Ela pensa em sua casa e quer envolver todos eles num plano de salvação. Lembrando que Raabe era uma prostituta. E certamente, acredito eu, que muitos da sua casa, se não todos, a julgavam, a desprezavam, a diminuíam. Tinham vergonha da vida que ela levara. Não sabemos se por circunstâncias da vida ou por escolha. Mas essa mulher, diante da oportunidade de ser salva, ela não olhou quem eram os seus. Ela intercedeu por eles. Para nós, é a seguinte questão. Estamos ouvindo, desfrutando da palavra do Senhor, de maneira que seja formado em nós uma fé firme e ativa? Todos os dias, nós buscamos essa fé que vem por ouvir e ouvir, desfrutar da palavra de Deus? Tememos o nosso Deus verdadeiramente? O reverenciamos? Reconhecemos a tua soberania? O adoramos? O servimos? Somos em Deus quem Ele quer que sejamos? Temos plena convicção que só Jesus é o caminho que nos leva a Deus e o caminho para a salvação? Temos uma fé ativa que nos faz valorizar e honrar a aliança que Deus firma todos os dias com cada um de nós? Entendemos que a salvação ela é individual. Cada um vai buscar
para subir com Cristo. Mas enquanto servos do Senhor, o Senhor olha para cada um de nós e vê uma casa, uma família representada. Ele levanta cada um de nós para que sejamos os intercessores pelos nossos, merecendo ou não, lembrando que nós também não merecíamos, de maneira alguma. A salvação da casa de Raabe entrou por ela. A salvação da nossa casa vai entrar, está entrando e entrará à medida que nós nos posicionarmos mais em Deus, por cada um de nós. Nós somos instrumentos na mão do Senhor, que segue o curso. O Senhor primeiro faz a obra em nós e depois através de nós, para os nossos e para todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. Já paramos para perceber quantas pessoas são abençoadas através do nosso posicionamento em Deus? Através de servirmos ao Senhor? O poder que Jesus derrama sobre a vida de cada um de nós, nele, fielmente alcança pessoas? E principalmente os da nossa casa? Raabe sabia que o povo de Jericó seria destruído e que a cidade seria entregue nas mãos do povo de Deus. Nós, enquanto ouvintes da palavra do Senhor, sabemos o que acontecerá com aqueles que não estiverem em Cristo Jesus. E eu não estou falando da vinda de Cristo, porque a morte pode encontrar qualquer um de nós em qualquer momento e circunstância. É na situação de não estarmos em Cristo, nós e os nossos, quando a morte vier. E sabendo disso, nós devemos nos posicionar como Raabe se posicionou pela sua casa. E Raabe, então, tendo esse posicionamento, ela firma uma aliança com aqueles homens que concordam com ela. E no versículo 14, eles dizem: a nossa vida pela de vocês, lhe garantiram eles. O Senhor também firmou uma aliança com cada um de nós. Uma aliança que nos dá condição de acessarmos uma salvação e uma vida em Cristo Jesus, quando Ele entregou o seu único Filho por cada um de nós naquela cruz. E reafirma, confirma, todos os dias, na sua palavra. Em Isaías, no final do versículo 60, no capítulo 61, no final do versículo 9, o Senhor fala que seremos reconhecidos como família bendita do Senhor. Fomos chamados para isso, para sermos benditos em Deus. Mas acessar essa realidade depende de cada um de nós, porque a parte do Senhor já foi feita. E sendo assim, foi dito a Raabe condições, dado a ela instruções e alerta para que essa promessa se cumprisse. E o mesmo é para cada um de nós. Primeiro, eles colocaram diante de Raabe a condição. Continuação do versículo 14. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Eles pediram a Raabe o silêncio, que não contasse a ninguém o que iria acontecer. Nós podemos aplicar em nossa vida esse silêncio com relação acerca dos nossos. Muitas das vezes, nós achamos que iremos convencê-los apontando os seus pecados, os seus erros, as suas falhas. Não. Para os nossos que conhecem o Senhor e por algum motivo estão se distanciando, estão se desviando, eles são conhecedores da palavra,
tanto quanto nós. Sabem exatamente o que agrada e não agrada a Deus. E como conhecedores da palavra, eles não precisam de acusações. Eles não precisam de um dedo apontado para ele dizendo que estão em pecado. Eles precisam de intercessão e de exemplo. Os que ainda não conhecem precisam ver em nós Cristo vivo. Precisam ver em cada um de nós um testemunho. Muito mais do que mandá-los ler a Bíblia, é ler a Bíblia, para mostrar para eles que estamos lendo, não, para ter comunhão com Deus. Muito mais do que mandá-los vir à igreja, é estar na igreja. E principalmente ser igreja. Levar a igreja até eles. Eles não precisam do nosso falar, do nosso acusar. De maneira alguma. Até mesmo porque quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nós, mas aptos para ser Ele, nenhum de nós. É Ele quem faz. É Ele que está fazendo e continuará fazendo, mediante ao nosso posicionamento. E esperar com paciência no Senhor. Porque foi dito a Raabe que a casa dela seria salva quando o Senhor os desse a terra. Quando não deixou expresso de maneira clara para ela o dia, a hora, muito menos as circunstâncias. A promessa que o Senhor tem para cada um de nós irá se cumprir no tempo e no tempo perfeito que é dele. A ordem é perseverar. Nós não precisamos ver o agir do Senhor. Nós precisamos crer, confiar que nós iremos contemplar nessa terra a promessa do Deus vivo sobre nós e a nossa casa. Aleluia! O silêncio demonstra em nós o autocontrole da espera, de quem tem espírito confiante em Deus. Silenciarmos, mas agirmos. Silenciamos para os nossos, mas oramos, jejuamos, buscamos a face de Deus, louvamos, adoramos, servimos, fazer o que nos cabe fazer. Mas diante dele, silêncio, só demonstra, só testemunha a presença de Jesus em nós. É isso que nós precisamos fazer. Fé viva e ativa move o sobrenatural de Deus. E em seguida, eles vêm com as instruções. A primeira, no versículo 18. Raabe deveria deixar um sinal na janela. O mesmo cordão vermelho que eles desceram era para ficar ali sinalizando que aquela era a casa da aliança com Deus, que aquela casa aguardava a salvação. Para nós, o sinal da aliança é o sangue precioso de Jesus. É nós reconhecermos, valorizarmos e, em gratidão ao sacrifício, o amor incondicional de Jesus, honrar esse sangue. Sabe como nós sinalizamos para Deus que esperamos a salvação dele em nossa vida e nos nossos? Quando somos cristãos verdadeiros. Porque quando a gente obedece Deus em tudo e todas as coisas, é o mesmo que dizer: Pai, eu sinalizo para ti que eu aguardo a salvação minha e da minha casa. Esse é o sinal. É honrar, é valorizar, é viver conforme a condição que o sangue de Jesus nos deu e dá todos os dias, que é nos fazer limpos do pecado, livres para viver em Cristo, para nos afastarmos de todo o mal, para sermos servos, adoradores,
em espírito e em verdade do Deus vivo. Não só pela fé, mas pelas obras. É fazer verdadeiramente o que a fé em Deus nos ordena fazer. Amém? Para que possa se cumprir em nós a palavra do Senhor, que nós queremos muito tomar posse, muito crer. E quando nós queremos crer nela, o primeiro ato que nós temos é de reconhecer Cristo Jesus como nosso único, suficiente, redentor e salvador. E quando assim é, não é só levantar a mão e dizer que aceita. Não é só palavra, é atitude. Porque o crer no Senhor que faz com que se cumpra o que está em Atos 16, 31. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, depende de obras. Depende de um agir, depende de um fazer. Amém? Aleluia? E a segunda instrução, ainda no versículo 18, é levar toda a família dela para a casa dela. A mesma ordem é para nós, mas não é para nós levarmos os nossos todos para a nossa casa. É levarmos para a casa chamada presença de Deus. É aonde encontrar com eles, na nossa casa ou na casa deles, ou aonde for, levar a presença de Deus. Essa é a casa que nós precisamos acolher os nossos. Nós levando a presença de Deus. A presença efetiva, real e eficaz, que é notável transformação em nós, e os impacta e faz com que queiram viver Jesus. É a transformação eficaz que impacta e atrai a Cristo. É a realidade, é a verdade do viver em Cristo. Raabe, uma mulher desacreditada e improvável, consegue manter toda a sua família dentro da casa dela, independente do tempo que eles precisavam ficar lá, porque o texto não fala para nós quanto tempo demorou para que se cumprisse a promessa. Essa mulher desacreditada e improvável, pecadora, prostituta, como muitos de nós, que o pecado não é semelhante ao dela, a prostituição, mas outros pecados. Porque chegamos diante de Deus sujos e imundos. E para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Não existe o irmão que peca mais que eu, ou eu que peco mais que o irmão. Existe pecado e pronto. Não é de acordo com a palavra do Senhor, é pecado, ponto. Então, muitos de nós aqui, desacreditados e improváveis, hoje, por misericórdia do Senhor, prestando culto e o servindo. Glorificado seja o nosso Deus, que derrama sobre nós a tua imensa misericórdia. A gente consegue imaginar, para que essa mulher pecadora, suja, desvalorizada pelos seus, creio eu, mantê-los em sua casa, sem poder dizer nada. Eles viram nessa mulher uma transformação? Viram. Certamente viram nela uma pessoa posicionada em Deus, de atitudes retas com o Senhor, no silêncio, porque ela não podia falar, ela podia demonstrar que converteu ao seu coração ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Nós conseguimos trazer essa presença de Cristo para os nossos? Eles olham para nós e veem a luz do Altíssimo. Eles olham para nós e querem beber da água que sacia, da água viva que é Cristo. Olham para nós e querem se alimentar do pão da vida que é Jesus. A maioria das pessoas que vierem a Cristo através da nossa vida,
Não virão inicialmente porque resolvem ler a palavra. Vão ler uma Bíblia de carne, cada um de nós. Nós somos observados a todo e qualquer instante. Numa ida simples na rua, num sentar, numa roda de amigos, num bate-papo, no serviço, na escola. Se é cristão, os olhos voltam para nós. Porque quem serve a Cristo precisa ser reto em tudo e todas as coisas. Nós temos noção da responsabilidade que é servir a um Deus vivo e poderoso, a um Jesus soberano, porque é essa realidade que a gente precisa viver e demonstrar todos os dias. Eu não estou falando que nós não podemos falhar, somos humanos, perfeito só o nosso Senhor. Mas buscamos nele, sendo imperfeitos, a perfeição. Servimos um Deus que é santo. E a palavra nos diz, sejamos santos porque o nosso Deus é santo. Aleluia, glória a Deus. Muitos de nós viemos a Cristo já adultos. E muitos da nossa casa virão também adultos. Alguns teremos a oportunidade de colocar no caminho com Cristo, no caminho de Cristo, ainda pequenos. E a palavra do Senhor diz algo aqui direcionado à criança, mas que serve para cada um de nós e dos nossos que ainda não veio para Jesus e virão para a glória do nome de Deus. Porque todo aquele que ainda não conhece o Senhor, quando chega na presença dele é criança, é pequeno na fé, é pequeno no acreditar, é pequeno no ver e no viver em Cristo. E a palavra do Senhor diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho e quem se deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Ainda sendo adultos, vale, porque a palavra do Senhor não pede o seu valor em nenhum instante. E o interessante é que a palavra diz assim, ensina no caminho. É boa conduta, é comportamento, é ser exemplo. É eles olharem para nós e falar assim, eu quero ir no caminho que você está indo. E eles vêm e continuamos nós com eles andando no caminho, focando em Cristo. A palavra não diz ensina o caminho. Ensinar o caminho é dizer vai por ali. O Senhor não nos chamou para indicar, mas para ser direção. O Senhor nos chamou para estar no caminho, para que os nossos venham no caminho com cada um de nós. Não é só falar, faz, é ali. É ver a gente caminhando no caminho e fazendo o que o Senhor ordena que façamos. Aleluia. E sendo assim, eles vêm então com alertas a ela do que aconteceria se não fosse cumprido as condições e as instruções. E isso também é para nós. A palavra do Senhor, toda ela, é para nós. Não tem tira e nem põe, é toda. Do início ao fim. Gênesis, Apocalipse. Amém? Versículo 19. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você. Caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Deus tem responsabilidade e compromisso com quem está na presença dele.
E isso é para nós que o servimos, que prestamos culto, e para os nossos que ainda não estão aqui. Deus honra quem o honra. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Sair da presença do Senhor é sermos entregues à nossa própria sorte. E se algo acontecer, a culpa não é de Deus. A ordem é clara. O Senhor honra quem o honra. O Senhor tem compromisso e cumpre promessa com quem tem compromisso e busca viver essa promessa. E muito mais que viver a promessa, é viver a presença dEle. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos fazer o que nos cabe, porque o que vem da parte do Senhor, o que precisa Ele fazer, Ele já está fazendo, já está feito. Se nós ainda não estamos vivendo, a falha está em nós. E isso tem sido dito com frequência nesse altar do Senhor. Coincidência? Não, porque ainda estamos dormindo. Muitos de nós estão querendo salvação sem estar dentro da condição e sem respeitar a instrução. Muitos de nós estão querendo a salvação sem fazer o que é para fazer. Muitos de nós estão querendo a salvação sem buscar por ela. Muitos de nós estão querendo salvação sem guardar o ensinamento e praticar. Muitos de nós estão querendo salvação nossa e para nossa casa só de ouvir, mas de praticar a palavra não, é o que convém. Eu faço o que eu quero. O que eu acho que na palavra do Senhor se encaixa a minha vontade. Vamos continuar assim? Para ver onde a gente vai parar? Para onde a gente vai? Versículo 24. Disseram os espias a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Mas Ele só vai cumprir quando nós fizermos como Raabe, que no versículo 21, depois de ouvir condição, instrução e alerta, declara aos homens de Deus: seja como vocês disseram. Então, seja na nossa vida como Deus disse que é. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Não é como queremos, é como Deus quer fazer. Não tem meio termo, não tem escapatória, não tem jeitinho, não tem curvinha no caminho com Jesus. Caça a curva e derrapa nela. E desce a sepultura sem Jesus. Porque quem descer a sepultura sem Cristo vai queimar no inferno com o demônio. E nenhum de nós quer isso. Nem para nós e nem para nossa casa. A menos que sejamos cristãos que estão brincando de servir a Cristo. Porque quem quer Cristo anda reto. Vamos falhar? Sim. Porque somos humanos. Mas se segurar na mão de Deus e formos, nós vamos chegar lá. Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E nos dá toda a condição de se posicionar e seguir com Cristo. Aleluia! E servindo um Deus que cumpre promessas. Ao decorrer do livro de Josué, nós vemos no capítulo 6, do versículo 22 ao 23. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e atirem-na de lá com todos os seus pertences, conforme todos os seus parentes e pertences, conforme juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Vemos
que a graça e a misericórdia de Deus alcançou a casa de Raabe e a sua família, mediante ao posicionamento dela. E quando nós continuamos a leitura e buscamos acerca de Raabe, nós vemos que ela, uma pessoa que foi colocada do lado de fora do acampamento com a sua família, ela foi aceita pelos israelitas. E como servimos a um Deus que faz além do que sonhamos e pedimos, Raabe, ex-prostituta, está na genealogia de Cristo. Em Mateus 1, versículo 5, diz ali que aquela mulher, Raabe, ela se casa com Salmão, um homem da tribo de Judá. Eles geram Boaz. E quando a gente vai ver toda a linhagem que vem de Boaz, nós chegamos a Davi. E a Davi, decorrendo alguns, chegamos a José, esposo de Maria, mãe de Jesus. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. Mais do que nos limpar do pecado, mais do que nos lavar de nós mesmos e nos dar uma vida digna na presença dEle, é fazer nós de nossa casa família dEle. Porque creio eu que arde no coração de cada um de nós o que Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. O passo é nosso, porque o Senhor já fez a parte dele. Aleluia. E nós vemos que Raabe, essa mulher de posicionamento, tem o seu nome na galeria dos heróis da fé. Essa mulher mencionada em Hebreus 11:31, pelos seus atos, pela sua obra, de se converter de coração e atitude ao Deus vivo e ajudar aqueles que vieram por parte do Senhor, para que a terra fosse entregue ao povo de Deus. Uma mulher que também é mencionada no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 25, onde fala da fé e da sua obra e dos seus feitos. E no versículo anterior, Tiago 2, 24, diz que nós somos justificados pelas obras, não só pela fé. Diz que crê, mas não fazer aquilo que nos ordena. Aquele que cremos não é ser cristão. É cumprir a palavra de Deus em tudo e todas as coisas. É cada um aqui buscar pelos nossos. A ordem é essa. Porque a palavra do Senhor é bem clara quando diz em Timóteo que aqueles que podem fazer pelos outros, e especialmente pelos da sua casa, e não faz, é pior do que o descrente, negou a fé. E a palavra de Deus, ela é real. Ela se cumpre. E trazer a nossa família para a presença do Deus vivo, e tê-los aqui conosco, antes de arder no nosso coração, já foi determinado pelo Senhor. Deus de família. Deus que tem propósito com cada um. E com cada casa representada. Aleluia. Então, que pela nossa fé, posicionamento, agir em Deus, tenhamos nós, o nosso nome e dos nossos no livro da vida. Porque o nosso nome deve estar no livro da vida. Porque senão não tem vida eterna. Nem para nós e nem para nossa casa. A nossa decisão de abandonar pecado, converter-se verdadeiramente em Deus, temer, crer, ter fé ativa, demonstrar uma presença do Senhor, aonde Ele nos colocar, e principalmente para os da nossa casa, precisa ser realidade, precisa ser efetivo e eficaz. Ser exemplo de Cristo Jesus, porque verdadeiramente será salva
nós e a nossa casa. Aleluia! Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, acabamos de ouvir a Tua palavra e pedimos encarecidamente. Nos ensina, Pai, não ser só ouvintes, nos dê força para sermos praticantes. Para que nós e nossa casa venha te servir, venha te adorar, venha te louvar, venha te buscar com todo o coração. Mas não pelo que podemos ter, não buscando as bênçãos, mas o abençoador. Pai, nos ensina a ter posicionamento de cristão, de verdadeiramente convertidos em Cristo Jesus, em tudo e todas as coisas. Nos ensina a entender, Pai, que todos os dias que o Senhor nos dá a oportunidade de abrir os olhos e nos encontramos respirando, estamos debaixo da Tua misericórdia que se renova a toda manhã. Podemos dizer até, Pai, que estamos debaixo da Sua tolerância, porque sabemos exatamente quem somos cada um de nós, nesse caminho que nos leva a Cristo e a salvação. Tu conheces, Pai, assim como cada um de nós, as nossas falhas e os nossos erros. Sabe que muitos de nós ainda buscam beber água em poço errado. A palavra do Senhor diz que aquilo que não conseguimos fazer, o Teu Filho amado Jesus vem e faz por nós. Então vai agora, Jesus, adiante de cada um de nós e de cada família representada. Fecha portas de pecado, seca poços indevidos. E encontra, Pai, encontra com os nossos. Porque se nós, Pai, de fato e verdade te servirmos de humildade e sinceridade de coração, nós podemos levantar a mão e clamar a Ti e dizer: Senhor, eu não aceito que o meu desça à sepultura sem ser salvo por Ti. E essa palavra se cumprirá porque Deus é fiel. E a ordem é: posiciona nós, igreja do Senhor, porque o nosso Deus fiel cumpre e cumprirá a Tua palavra. É que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Passo a palavra agora para o pastor Miranda.